Olá, meu nome é Patrick Moreira e esse é o podcast da Morgan Pro, um podcast sobre a indústria, tecnologia e conhecimentos do universo metal-mecânica. Nosso conteúdo é voltado tanto para profissionais quanto curiosos e hobbyistas. Seja qual for o seu caso, será um prazer ter você conosco. No episódio de hoje, vamos dar algumas dicas de como escolher uma máquina de solda. Para isso, nós vamos explicar quais são os principais tipos de equipamentos que existem no mercado, explorar alguns recursos e entender quando eles são realmente necessários. Isso para você não correr o risco nem de comprar aquele barato que pode sair caro e nem de comprar um canhão para matar uma mosca. Olha, eu já vou adiantando que no início do episódio o assunto vai ser um pouco mais chato, porque eu vou falar de alguns princípios mais genéricos de máquinas de solda. Mas logo na sequência eu vou entrar no detalhe de cada tipo de máquina, o que vai trazer ali pontos bem mais interessantes e práticos. Fica então até o final do nosso episódio, que eu tenho certeza que essas dicas vão facilitar na escolha da sua próxima máquina de solda. A primeira dica para escolher uma máquina de solda é entender bem o processo em que ela vai ser utilizada. Existem sim máquinas bem completas e versáteis no mercado que fazem quase de tudo nos mais variados cenários. Mas se não é isso o que você realmente precisa para ter um equipamento com um bom custo-benefício, é importante entender em qual cenário esse equipamento vai ser utilizado. A definição mais básica é sobre o processo em que a máquina vai ser utilizada, ou seja, vai ser uma máquina para soldar eletrodo revestido, TIG ou MIG-MAG. Existem sim máquinas que podem soldar mais de um processo, mas mesmo nesses casos é importante entender qual vai ser o processo principal, ou seja, qual é o processo em que a máquina vai ser utilizada 80% do tempo. Uma vez que ficou claro qual é ou quais são os processos que a máquina precisa atender, é importante entender os parâmetros e características principais das soldas do dia a dia. Já visitei várias empresas que, quando eu pergunto qual é a faixa de espessura de material soldado, a resposta que eu escuto é que a espessura é muito variada, que cada hora é de um jeito, que é difícil prever, etc. Realmente, podem surgir demandas fora do usual de vez em quando, mas eu garanto que 99% da demanda está dentro de uma faixa que tem uma espessura mínima e uma espessura máxima. Por exemplo, de 2 milímetros a 1 polegada, né? E 80% da demanda está dentro de uma faixa mais apertada, por exemplo, de 1/4 de polegada até meia polegada. Pode ser que eventualmente surja uma chapa de 2 polegadas para soldar? Pode, mas se isso vai representar 1% da produção, será que realmente vale a pena ter um equipamento focado em soldar chapas de 2 polegadas, por exemplo? A gente está falando bastante de espessura de material soldado, porque isso tem influência direta no parâmetro de solda, principalmente na corrente elétrica necessária. Por exemplo, uma máquina que tem corrente máxima de 400 amperes vai conseguir soldar chapas mais grossas do que uma máquina idêntica, mas com somente 200 amperes de corrente máxima. E saber a corrente necessária é importante tanto para o eletrodo revestido quanto TIG ou MIG-MAG. Mas só a corrente máxima não é suficiente para entender a potência de uma máquina. É importante entender também quanto tempo a máquina de solda pode ficar na corrente máxima. E eu já adianto que a grande maioria das máquinas é feita para ficar apenas um percentual do tempo trabalhando na corrente máxima antes de começar a superaquecer. E não é nenhum demérito isso, porque, vamos ser sinceros, quem fica 100% do tempo soldando
na corrente máxima e ainda sem parar para, por exemplo, posicionar peça, sem parar para trocar o consumível ou sem parar para ajustar parâmetros. Bom, para resolver essa questão, os fabricantes criaram o que chamamos de ciclo de trabalho, que é um número que representa o percentual de tempo que a máquina pode soldar em determinada corrente sem superaquecer. Ou seja, uma vez que foi definida a corrente máxima necessária, é importante entender qual é o ciclo de trabalho. Ter uma máquina de 400 amperes a 30%, por exemplo, significa ter um equipamento que, a cada 10 minutos de trabalho, pode soldar 3 minutos, mas precisa de 7 minutos parada para resfriar. Lembrando que esse tempo pode ser intercalado, ou seja, vamos supor que o soldador faz soldas circunferenciais que levam 45 segundos a 400 amperes. Se ele demora 60 segundos para posicionar a próxima peça e começar a soldar novamente, ele vai estar dentro do ciclo de trabalho do equipamento, sem risco de superaquecer. Mas o mais importante é que o fator de trabalho não diz apenas por quanto tempo a máquina de solda pode ficar na corrente máxima sem superaquecer. Ele diz também a partir de qual corrente o soldador pode, teoricamente, ficar soldando sem parar, ou seja, o que a gente chama de soldar 100%. Ou então, vamos supor que o ciclo do trabalho do seu processo seja diferente do que o fabricante da máquina coloca nos catálogos e manuais. Você consegue calcular a corrente. Alguns fabricantes já trazem essa informação em catálogos e manuais, mas caso você não consiga essa informação, é possível calcular ela de uma maneira bem simples. Vamos supor que você queira saber qual é o ciclo de trabalho daquela máquina para uma corrente de 350 amperes, que é uma corrente mais comum na sua produção. Você só precisa calcular a corrente máxima ao quadrado, multiplicar ela pelo fator de trabalho dessa corrente máxima e dividir esse resultado pela corrente desejada ao quadrado. Para facilitar, eu vou deixar essa fórmula na descrição desse episódio, mas no nosso exemplo, o ciclo de trabalho dessa máquina para uma corrente de 350 amperes é de 39%. Ou seja, se a empresa for fazer uma solda Mig-Mag manual, podemos dizer que essa máquina consegue trabalhar nos 350 amperes desejados, já que raramente um soldador consegue soldar mais de 40% do tempo nesse processo. Mas se a solda for em uma célula Mig-Mag robotizada, infelizmente os 39% a 350 amperes da máquina não vai atender, porque é bastante comum a gente ter ciclos de trabalho da ordem de 60% ou mais em alguns processos robotizados. Finalizando o nosso bloco que fala sobre características mais genéricas das máquinas, um fator importante também para ser considerado na escolha da máquina é o tipo de tecnologia utilizada na fonte de solda. A gente sabe que ao longo do tempo foi criada uma variedade grande de tecnologias e componentes para a parte elétrica das máquinas de solda. Mas, para facilitar a nossa conversa, eu vou dividir elas em dois grupos principais: o de fontes transformadoras e o de fontes inversoras. Como eu não sou nenhum engenheiro eletricista, eu vou direto para as implicações práticas dessas tecnologias no processo de soldagem. Ou seja, máquinas inversoras são mais leves que máquinas transformadoras e permitem tanto um consumo de energia elétrica menor quanto uma estabilidade de arco maior durante a soldagem. Todos sabemos que várias indústrias ainda possuem fontes transformadoras em seu pátio de máquinas, que inclusive são bem robustas, o que faz com que alguns fabricantes ainda mantenham esse tipo de equipamento em suas linhas. Mas, na minha visão, na grande maioria das vezes, investir um pouco mais e comprar uma máquina inversora
pode trazer grandes economias ao processo de soldagem como um todo. Depois dessa visão geral, a gente vai entrar um pouco mais nos recursos e dicas para cada um dos processos de solda mais comuns. O primeiro que a gente vai falar é a soldagem com eletrodo revestido. Uma primeira curiosidade é que toda máquina de solda de eletrodo revestido também consegue soldar TIG. É claro que para quem tem uma grande demanda de solda TIG, o ideal seria comprar uma máquina específica, mas com a máquina de solda para eletrodo revestido você consegue fazer solda com corrente direta, que é a famosa DC. Para isso, você precisa comprar uma tocha TIG e ter um cilindro de gás com regulador. A desvantagem para quem faz isso é que a abertura do arco vai ter que ser no método que a gente chama de lift arc, que você precisa encostar o eletrodo na peça e levantar a tocha para abrir o arco elétrico. Mas, na hora de fazer solda com eletrodo revestido, tem alguns recursos que podem ser bem úteis e trazer tanto mais segurança quanto facilidade para o soldador. Uma dificuldade muito comum para soldadores com menos experiência é evitar que o eletrodo revestido grude na peça. E isso é um problema porque quando o eletrodo gruda na peça, o soldador acaba perdendo tempo, o que diminui a produtividade. Além disso, uma pequena parte do eletrodo ela é perdida, o que aumenta os custos com o material e o cordão de solda fica menos homogêneo, o que diminui ali a qualidade da solda. Para ajudar nesse tipo de situação, muitas máquinas possuem dois recursos bem interessantes. O primeiro deles é o que chamamos de Hot Start. Ele facilita a abertura do arco e evita que o eletrodo grude nesse início da solda. Do ponto de vista técnico, o que o Hot Start faz é aumentar automaticamente a corrente de solda logo na abertura, e essa energia a mais facilita a quebra da camada de fluxo do eletrodo e cria temporariamente um arco elétrico forte, que é mais fácil de manter aberto. O segundo recurso que facilita a soldagem de eletrodo revestido é o que chamamos de Arc Force. Uma variável muito difícil de ser mantida no eletrodo revestido é a altura do arco. Isso porque o soldador, além do movimento de deslocamento lateral, ele tem que fazer um movimento de aproximar o eletrodo da peça à medida que esse eletrodo é consumido. Então é comum um soldador com menos experiência não conseguir manter um comprimento de arco adequado. O que o Arc Force faz é aumentar automaticamente a corrente de solda se o soldador aproximar demais o eletrodo da peça. Essa energia extra, que é colocada temporariamente, aumenta o consumo do eletrodo e retorna o comprimento do arco para uma altura mais estável, evitando que o eletrodo grude na peça. Por fim, vamos falar de outro recurso, mas que traz um ganho do ponto de vista de segurança. O nome dele é VRD e diminui o risco de choque elétrico para o soldador. Toda máquina de solda tem o que a gente chama de tensão em vazio, que é a tensão entre os polos da máquina quando ela não está soldando. Quanto maior a tensão em vazio, maior o risco de choque elétrico. Porém, ter uma tensão baixa pode dificultar a soldagem. Então, o que o VRD faz é diminuir automaticamente a tensão da máquina quando ela não está soldando para algo abaixo de 35 volts, mas quando o arco elétrico é aberto e a corrente já tem um caminho preferencial, a fonte retorna a tensão para valores que são adequados ao processo de soldagem, o que permite ter tanto segurança quanto boa soldabilidade.
Vamos falar agora de máquinas para soldar TIG. E da mesma forma que uma máquina para eletrodo revestido consegue soldar TIG, uma máquina para TIG consegue soldar eletrodo revestido. A única alteração que o soldador precisa fazer é trocar a tocha TIG por um porta-eletrodo. Isso mostra que mesmo máquinas simples podem ser multiprocesso, o que pode trazer economias para quem precisa de uma versatilidade maior. Então, não é raro encontrar máquinas TIG que tenham os recursos que a gente comentou ao falar de eletrodo revestido, como o VRD, o Hot Start e o Arc Force. Mas, começando a falar dos principais recursos de uma máquina TIG, um que facilita muito a abertura do arco é o recurso de alta frequência. O que ele faz é eliminar a necessidade do soldador ter que encostar o eletrodo na peça para abrir o arco. Apesar do eletrodo tungstênio se desgastar com o tempo e precisar ser trocado, o objetivo é que ele seja consumido o mínimo possível. E cada vez que o tungstênio encosta na peça, uma parte dele é consumida e pode inclusive ser depositada no cordão de solda, o que pode trazer retrabalhos ou até mesmo defeitos na solda. Então, o que o recurso da alta frequência faz é entregar uma tensão bem alta e que oscila com a frequência alta quando o soldador aperta o gatilho da tocha TIG. Isso é interessante porque se o soldador apenas aproximar o eletrodo da peça e apertar o gatilho, a ignição do arco elétrico já acontece, isso sem encostar na peça, a uma distância de aproximadamente uns 2 milímetros. O único ponto de atenção para esse recurso é que ele pode afetar equipamentos eletrônicos sensíveis que estejam ligados na mesma rede elétrica que uma máquina de solda. Pessoas que usam marca-passo também precisam evitar máquinas com esse tipo de recurso ou desativar ele quando estiver utilizando a máquina, porque a alta frequência pode atrapalhar o funcionamento do marca-passo, o que acaba sendo um risco à saúde da pessoa que usa esse tipo de dispositivo. Outro recurso que é importante em máquinas de solda TIG é o tipo de onda que a máquina entrega. Por exemplo, para quem solda aço carbono de médias espessuras, uma máquina TIG com corrente direta, ou seja, DC, atende muito bem. Mas, se o objetivo é soldar inox ou titânio, pode ser interessante uma máquina que tenha o recurso que chamamos de pulsado. De forma muito resumida, no modo pulsado, a entrega de energia na solda é feita na forma de pulsos, ou seja, ela fica sempre oscilando entre uma corrente baixa e uma corrente alta. Isso é interessante porque permite uma boa soldabilidade, mas com aporte térmico menor. Um aporte térmico menor é interessante, por exemplo, em chapas finas, para evitar distorções, ou em materiais reativos como o inox ou titânio, que mudam muito as propriedades com temperaturas elevadas ou formam óxidos indesejáveis. Agora, se o objetivo é fazer uma solda TIG em alumínio, vai ser importante ter um outro recurso que a gente chama de corrente alternada, ou simplesmente AC. O alumínio tem uma particularidade de formar óxidos que têm uma temperatura de fusão muito maior que o metal de base. Então, para ter uma boa soldabilidade, é importante ter um mecanismo de quebrar essa barreira de óxidos. No caso da solda TIG, a forma de quebrar essa barreira é por meio da corrente alternada. Para quem não está acostumado com o termo, a corrente alternada é uma forma de entregar a energia oscilando entre corrente negativa e corrente positiva. No TIG, o usual é termos o eletrodo da tocha no negativo e a peça no positivo.
Ou seja, na corrente direta do TIG, os elétrons saem do eletrodo de tungstênio e vão para a peça que está sendo soldada. Isso permite um menor desgaste do eletrodo de tungstênio. Se a gente fizer o contrário e deixar uma corrente contínua com o eletrodo positivo, os elétrons vão sair da peça e vão colidir com o eletrodo, causando um aquecimento e desgaste muito grande do eletrodo de tungstênio. A forma que os fabricantes de máquinas encontraram para chegar num meio termo é a corrente alternada, que fica sempre oscilando entre positivo e negativo. Ou seja, existe um desgaste maior do eletrodo? Sim, tanto que não adianta afiar eletrodo de tungstênio para soldar alumínio, ele vai sempre ficar com aquela ponta arredondada. Mas, pelo menos em parte do tempo que a energia está sendo entregue, os elétrons quebram a barreira de óxidos de alumínio, o que garante uma boa soldabilidade. Outro recurso interessante para máquinas de solda TIG são as rampas de subida e descida. Ou seja, algumas máquinas têm recursos que permitem regular alguns parâmetros de forma diferente tanto no início quanto no final da solda. Um desses parâmetros é a corrente de solda. Como tanto o início quanto o final de um cordão de solda são sempre momentos críticos na soldagem e podem demandar ali regulagens diferentes, geralmente até com menor energia, a máquina ter o recurso de rampa de subida e rampa de descida de corrente pode ser bem útil. No caso da rampa de subida, por exemplo, você consegue regular um período de tempo em que a máquina vai entregar uma corrente diferente da corrente regulada para o início e o final do cordão de solda. Dessa forma, a corrente pode, por exemplo, subir gradualmente no início do cordão, facilitando o controle da poça de fusão, e descer gradualmente no final do cordão, reduzindo defeitos no final do cordão. Outro parâmetro que também pode ser alterado, tanto no início quanto no final do cordão de solda, é o que chamamos de pré ou pós-gás. Ou seja, em algumas máquinas é possível regular um período em que o gás vai sair da tocha, tanto antes de abrir o arco elétrico, quanto depois de fechar o arco elétrico. Isso é interessante para materiais mais reativos, o que permite ali uma proteção gasosa maior, tanto no início quanto no final da solda. Vamos agora para o último tipo de máquina que vamos falar nesse episódio, que são máquinas focadas na solda MIG-MAG. É importante lembrar que algumas dessas máquinas podem ser multiprocessos também, ou seja, embora não sejam focadas em MIG-MAG, algumas delas podem também soldar eletrodo revestido ou TIG. Não é comum uma máquina multiprocesso voltada para MIG-MAG com todos os recursos disponíveis para TIG, por exemplo, mas a maioria delas pode muito bem atender demandas pontuais e básicas de outros tipos de processo. Quando falamos de recursos para máquinas MIG-MAG, existem tanto detalhes mecânicos quanto eletrônicos para levarmos em conta. Os detalhes mecânicos geralmente estão ligados à alimentação do arame. Por exemplo, um ponto para ser observado em máquinas de solda MIG-MAG é se elas possuem roldanas duplas ou simples no alimentador de arame. Como quem empurra o arame para a tocha é o alimentador, se o sistema é simples, ou seja, com apenas duas roldanas, existe o risco de eventualmente essas roldanas patinarem se o aperto for baixo ou do arame se deformar muito se o aperto for alto. Por outro lado, uma máquina de solda que tem alimentador duplo possui 4 roldanas, o que permite uma tração maior e uma alimentação mais suave. Ou seja, é possível conseguir uma alimentação sem risco de patinar, sem uma pressão exagerada no alimentador.
o que diminui a deformação do arame e deixa o arco elétrico mais estável. Agora, falando um pouco mais de recursos eletrônicos, um recurso interessante é o que chamamos de burnback. No caso da solda MIG-MAG, quem desempenha tanto o papel de eletrodo quanto o metal de adição é o arame de soldagem. Porém, quando finalizamos a solda, pode acontecer desse arame grudar na peça que está sendo soldada, o que pode tanto causar uma estética ruim, quanto fazer o soldador perder produtividade por ter que cortar com o alicate o arame que grudou na peça soldada. Para resolver esse tipo de problema, algumas máquinas de solda MIG-MAG têm um recurso de burnback, que entregam energia maior no final do cordão, de forma que boa parte do arame que está entre o bico e a peça seja consumido, evitando o risco de grudar na peça. Outro recurso eletrônico interessante para o final da solda MIG-MAG é o que chamamos de crater fill, ou preenchimento de cratera. Por motivos metalúrgicos, é comum no final do cordão ficar um pequeno rechupe, ou seja, um pequeno buraco no final do cordão, já que o arco elétrico geralmente é interrompido de forma rápida e não dá tempo da poça de fusão solidificar de forma homogênea. Esse rechupe, por ser um pequeno buraco no final do cordão, infelizmente pode gerar concentração de tensão no cordão e fragilizar a peça soldada. O crater fill entra em ação depois que o soldador aperta o gatilho da tocha para finalizar a solda. Nesse momento, a máquina mantém o arco aberto, mas com uma energia mais baixa para dar tempo da poça de fusão solidificar de forma homogênea e sem deixar o tal rechupe ou cratera no final do cordão. Outro recurso bastante comum na maioria das máquinas de solda é a indutância. Do ponto de vista técnico, a indutância é uma variável relativamente complexa, mas, para facilitar, eu costumo comparar ela com o amortecedor de um carro. Ou seja, o amortecedor tem efeito na variação do movimento, deixando ele menos brusco. Então, quanto maior a indutância, mais suave fica o arco elétrico e a solda fica com menos respingos. Mas, como nem tudo são flores, valores muito altos de indutância podem deixar a transferência metálica muito lenta, o que pode deixar a poça de fusão mais fria e aumentar o risco do arame grudar na peça. Então, o ideal é para cada parâmetro tentar regular a indutância que tem um melhor equilíbrio entre essas vantagens e desvantagens. Indo agora para outro recurso, assim como as máquinas TIG podem ter a função de arco pulsado, as máquinas MIG-MAG também podem ter. O objetivo é o mesmo, ou seja, ter um controle melhor do aporte térmico quando vamos soldar chapas finas ou materiais reativos. Mas no caso do MIG-MAG, a gente ainda tem uma vantagem a mais no modo pulsado. Os pulsos de corrente ajudam a controlar o que a gente chama de transferência metálica, ou seja, ajudam a destacar a gota de metal da ponta do eletrodo, o que reduz respingos e permite um cordão de solda com acabamento melhor. Por último, vamos falar de um recurso também interessante para máquinas MIG-MAG, que é o modo sinérgico. Quando a gente vai soldar MIG-MAG, um desafio principalmente para os iniciantes é conseguir ali uma boa relação entre velocidade do arame e a tensão da máquina, que depende também de vários outros fatores. Uma forma de facilitar isso é o modo sinérgico de algumas máquinas, que entrega uma boa regulagem de acordo com o tipo de solda que está sendo feita. Ou seja, o soldador informa para a máquina dados como o material que está sendo soldado, a espessura da chapa, o diâmetro do arame
e o gás que está sendo utilizado. E se o soldador precisar aumentar um pouco a velocidade do arame, por exemplo, a própria máquina já aumenta a tensão automaticamente para manter um arco estável. É um recurso bastante interessante e que tanto economiza tempo de regulagem de máquina quanto padroniza a produção, já que é natural que alguns soldadores tenham mais dificuldade do que outros para regular a máquina de solda. Bom, chegamos então ao final do nosso episódio. Espero que essas dicas possam ajudar você na escolha da próxima máquina de solda, seja para sua empresa ou seja para uso pessoal. É claro que existem muitos outros fatores que podem ser levados em conta nessa escolha, mas com certeza entender bem os recursos básicos de cada uma dessas máquinas vai ajudar bastante. Se você gostou do assunto de hoje, sigam o Morgan Pro Podcast no seu aplicativo favorito e compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho. Meu nome é Patrick Moreira e foi um prazer ter você conosco.